Capítulo 1238. Depois de lidar com os despojos da guerra e conceder a característica de Beyonder purificada do rei Xamã a Eileen White, Klein não teve pressa em deixar o castelo de Sefira. Ele simplesmente revisou a batalha hoje. Uma coisa em que ele se concentrou foi no desempenho do Abominação Suá em vários aspectos, para avaliar o quão poderoso era um anjo. Se eu o encontrar de frente e não me conter, talvez nem tenha a chance de invocar uma projeção de anjo. A menos que eu tenha sucesso na minha primeira tentativa. Claro, meu alvo, Lobo Demoníaco Negro, é um sequência 2, invocador de milagres. Quanto à Abominação Suá, ele já é um sequência 1. A lacuna entre os dois é provavelmente bastante significativa. No entanto, o Lobo Demoníaco Negro compartilha o mesmo caminho que eu. Ele me reprime em todos os aspectos. Só posso ser grato por ele não ter completado o ritual e avançado para a sequência 1, ou eu não teria qualquer esperança de vencer. Sequência 1. Enquanto seus pensamentos corriam, o olhar de Klein de repente se contraiu enquanto ele se sentava ereto. Ele havia pensado em uma possibilidade em um momento de inspiração. Poderia o Lobo Demoníaco Negro, Kotar, ter avançado e se tornado um sequência 1, atendente de mistérios? Ele criou uma cidade de marionetes para enganar possíveis rastreadores, como o Anjo do Tempo Amon. Não se pode descartar. Sim, há outra possibilidade. O Lobo Demoníaco Negro Kotar está no controle completo daquela cortina e tem a força de uma quase sequência 1. Quanto mais Klein pensava sobre isso, mais percebia que a operação era mais perigosa do que ele imaginava. O Lobo Demoníaco Negro sobreviveu na terra abandonada dos deuses por tantos anos. Mesmo um deus da trapaça como Amon é incapaz de capturá-lo. Isso significa que sua força e inteligência atingiram um nível bastante elevado. Ainda tenho que fazer mais preparativos para caçá-lo. Klein franziu a testa ligeiramente e exalou lentamente. Reticências. Backlund, Burgo Oeste, dentro da vila da família Odora. Eileen sentou-se em um sofá de couro da sala, cruzou a perna direita e colocou-a sobre a coxa esquerda, esperando pacientemente a entrada do Barão Cosmin. Em pouco tempo, o Barão Sanguíneo de meia-idade entrou na sala e passou o olhar por Eileen. Visconde White, por que você está visitando tão tarde da noite? Eileen sorriu e disse, não é apenas o começo de um dia? Olha, a lua vermelha do lado de fora da janela é tão linda. Cosmin quis responder ao jovem sanguíneo, apontando como Eileen seguia a boa prática de acordar às 7 da manhã e dormir antes das 11 quando ele ia à igreja da colheita. Após um momento de hesitação, ele resistiu ao impulso e disse, qual é o problema? Eileen ergueu a mão para dar um tapinha nas roupas, puxou a gravata borboleta e levantou-se lentamente. Ele ergueu ligeiramente o queixo e disse, diga a Lord Nibis que ele pode começar a se preparar para o ritual de Conde. Cosmin perguntou instintivamente, do que você está falando? Assim que ele disse isso, de repente percebeu ao se lembrar da inscrição anterior de Eileen. Você obteve uma característica de Beyonder de Conde, não, uma característica de Beyonder do Rei Xamã? Eileen aproveitou esse exato momento e respondeu com um sorriso. Você achou que eu estava apenas brincando quando peguei emprestado a visão branca. Enquanto falava, ele tirou a caixa de bronze incrustada com muitas pedras de rubi. Ele a abriu e revelou a esfera de vidro em forma de globo ocular dentro, indicando que não a havia perdido e estava prestes a devolvê-la. Os olhos de Cosmin piscaram quando ele disse, a facção de temperança da Escola de Pensamento Rosa ainda tem uma força tão poderosa? Então por que eles cooperaram com você? Os escalões superiores dos sanguíneos em Backlund, que o avô de Cosmin fazia parte, Marquês Nibis Odora, não gostaram muito da candidatura anterior de Eileen.
Ele queria esperar que a cooperação com a escola de pensamento rosa fracassasse antes que Enlil não tivesse escolha a não ser procurar ajuda dele ou de seus semideuses. Enlil olhou para ele e respondeu com um sorriso: é segredo. Esse foi o jeitinho que aprendeu com German Sparrow. Ele achou legal e achou que combinava com suas preferências. Ao mesmo tempo, este foi o ponto-chave que o enforcado lhe disse repetidamente durante a reunião do clube de tarô. Somente mantendo um senso de mistério os escalões superiores dos sanguíneos sentiriam certo medo. Isso os impediu de encontrar desculpas ou usar seu status para tirar a característica do rei xamã. Sem esperar a resposta de Cosmin, Enlil soltou a caixa de bronze contendo a visão branca e abotoou seu terno. Ele passou pelo barão e foi até a porta da sala. Quando ele estava prestes a sair, Enlil parou. Sem virar a cabeça, endireitou as costas e olhou para frente. Lembre-se de me chamar de conde na próxima vez. Com as bênçãos da ancestral e a importância que a lua colocou nele, ele ficou cheio de confiança em se tornar um rei xamã. Os músculos faciais de Cosmin se contraíram, mas ele manteve o silêncio. Só depois que Enlil saiu ele achou difícil controlar sua expressão distorcida. Como um sanguíneo que existia desde a época de Roselle, ele era muitos anos mais velho que Enlil, mas continuava sendo um barão. Ele era apenas um pouco melhor do que aqueles sem título de nobreza. Quanto a Enlil, que era considerado motivo de chacota entre a geração mais jovem dos sanguíneos em Becklund, ele estava prestes a cruzar a fronteira que separava mortais e deuses. Ele se tornaria um sequência 4, rei xamã, um conde sanguíneo. Como Cosmin poderia não perder a compostura? Como poderia não estar com ciúmes? Como ele poderia não ficar chocado? Depois de passar alguns minutos controlando suas emoções, ele desceu para o porão. Passando por diversas portas secretas, chegou ao corredor cinza onde Nibis dormia. Avô, a operação de Enlil foi bem sucedida. Dentro do caixão de ferro preto, houve um breve silêncio. Depois de 3 ou 4 segundos, Nibis finalmente disse: a facção que o apoia está além da nossa imaginação. A voz do Marquês Sanguíneo era profunda e antiga, com um toque de rouquidão enquanto ecoava no salão. Avô, Enlil teve sucesso confiando na visão branca. Uma parte dos itens que ele obteve pertence legitimamente à raça, disse Cosmin com alguma antecipação, sentindo-se um tanto indignado. A voz de Nibis ficou mais alta. Palhaço! Ser capaz de caçar um rei xamã enquanto a escola de pensamento rosa estava claramente preparada, isso é algo que qualquer facção pode fazer. A facção de temperança da escola de pensamento rosa está em ruínas há anos. Então quanta força ainda pode restar? No máximo, eles têm um anjo em más condições, ou um artefato selado de grau 0, bem como 2 ou 3 semideuses. Todos estes juntos não seriam capazes de conter a abominação Suá e os outros anjos da escola de pensamento rosa, outros artefatos selados de grau 0, um número considerável de semideuses, bem como a projeção do Deus acorrentado e as bênçãos da árvore mãe do desejo. Se a operação de Enlil tiver sucesso, então você pode contar quantos anjos e artefatos selados de grau 0 são necessários, no mínimo. Este é um poder que pode se igualar ao nosso. No futuro, não investigue deliberadamente Enlil e seus outros companheiros. Depois de gritar mais algumas vezes, Nibis tossiu 2 vezes, claramente com esforço. O rosto de Cosmin ficou pálido quando ele finalmente se acalmou. Então, você realmente vai preparar um ritual para ele? O que mais? Nibis retornou com uma pergunta antes de suspirar. Talvez depois que Enlil assumiu o risco pelo futuro dos sanguíneos, a ancestral realmente começou a mostrar a preocupação dela por ele. Reticências. Mar da Névoa, Ilha Lachá.
Depois de deixar o futuro pela rota marítima segura, a almirante das estrelas Ketoa usou sua magia de conto de fadas para chegar ao pico de uma montanha. Ela recitou uma frase em Yotan para um penhasco vazio. Abre-te, Sésamo. Um caminho apareceu imediatamente no penhasco como se fosse real e ilusório. Não se sabia para onde levava. Ketoa fez uso de seus meios proféticos para fazer uma avaliação simples de qualquer perigo. Então, pisou no caminho e se aventurou profundamente no penhasco. Enquanto ela caminhava, sua visão clareou. Ela viu o mar que parecia claro como safiras e um lindo castelo feito de pura esmeralda. Esta era a cidade esmeralda da rainha misteriosa Bernadette. Ketoa não desconhecia esse lugar. Ela passou facilmente nas perguntas e testes dos guardas mágicos e chegou à sala entreaberta que proporcionava a melhor vista do castelo. A bela rainha estava atrás da grade, olhando para as ondas que avançavam. Por alguma razão, a excitação, emoção e alegria ocultas de Ketoa de repente se acalmaram naquele momento quando sentiu uma sensação de segurança e liberdade. Na época em que navegava pelos mares, ela ocasionalmente se sentia solitária e triste, como uma folha que abandonou sua árvore, permitindo que o vento a levasse a lugares diferentes. Agora, ela parecia ter caído no chão, bem ao lado da árvore. Ela abriu a boca, momentaneamente sem palavras. Finalmente, cutucou os óculos pesados no nariz e simplesmente cumprimentou. Boa tarde, Majestade. Bernadette se virou e assentiu. Eu convoquei você de volta para a cidade Esmeralda porque tenho algumas coisas para entregar a você. Ketoa perguntou instintivamente. Por que você está entregando elas para mim? A rainha tinha uma organização secreta como o Elemento do Amanhecer e um grupo de piratas sob seu comando. Bernadette não respondeu diretamente à pergunta de Ketoa, pois disse, recebi uma pista anteriormente e deixei Becklund com pressa. Eu me lembro do assunto, Ketoa interrompeu. As sobrancelhas longas e retas de Bernadette se contraíram levemente. Através desta pista, consegui montar um mapa marítimo incompleto dos descendentes de Edwards, William e Polly. Ele registra a área que meu pai explorou no Mar da Névoa naqueles anos. Com a ajuda deste mapa marítimo e minhas habilidades proféticas, posso adivinhar aproximadamente que uma área específica no mar, que está longe da rota marítima segura, pode estar escondendo seu segredo. Pretendo ir para lá no amanhecer para fazer uma busca extensa. Não tenho certeza de quando poderei voltar. Talvez eu nunca consiga voltar. Portanto, tenho que entregar alguns itens e assuntos para você com antecedência. Depois de ouvir atentamente, Ketoa disse sem hesitação, eu irei com você. É meu pai. Isso é algo que tenho que fazer sozinha. A rainha misteriosa Bernadette balançou a cabeça lentamente. Ketoa ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, se você não voltar, eu farei o mesmo. Nota: seu navio. Ponto.